Grande momento! Seja bem-vindo à Linhagem Geek, o seu canal de entretenimento. Eu sou o Gabriel. E eu sou o André. E no episódio de hoje... a gente vai falar sobre a nova série do He-Man, o clássico que agora vai estrear na Netflix. Pelos poderes de Grayskull. Gabriel, He-Man é uma série que tem fãs, inclusive você, né, que marcou muita gente, tudo pela questão do desenho, né, da inovação, da dublagem, foi assim, algo que marcou, você pegou essa época e agora vai sair um novo especial do Netflix, do He-Man, e assim, a turma que gosta, a turma da época tá muito ansiosa do que esperar pra esse He-Man. Realmente, quando envolve o universo de Grayskull, o universo de Eternia, eu me arrepio e tenho certeza que a galera da década de... os famosos oitentistas devem estar arrepiados, esperando, talvez com um pouco de pé atrás por conta de algumas coisas que a Netflix veio fazendo, dando umas escorregadinhas, mas pelo que a gente tem de informação, pode ser que seja alguma coisa muito boa. Mas antes, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, comentem, compartilhem. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Se você quer seguir a gente nas redes sociais, o endereço está passando aqui. E se você quer ser um parceiro ou patrocinar a Linhagem Geek, aí é bom, hein? O endereço está aqui também. Lembrando que esse vídeo é em oferecimento à Panflix. A Panflix é um aplicativo da Jovem Pan. Baixa a Panflix na sua loja de aplicativos e assista a Linhagem Geek por lá também. E só para finalizar, galera, olha aqui o cenário, eu vou pedir pro Gui dar um close aqui, ó, em cima do meu ombro esquerdo, ó quem tá aqui, ó, um Pop Funko de 10 polegadas do Esqueleto, o He-Man aqui, porque você sabe que a linhagem é embaçada e a gente não tem camiseta do He-Man, infelizmente não temos ainda, mas vamos providenciar, mas alguma coisinha do He-Man tem aqui. E não é só isso. Tem a loja da linhagem que é a loja minha e do Gabriel, que a gente tá fazendo esses modelos dessas camisas que vocês estão vendo. Tem camisa de Dragon Ball, tem camisa de Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, todos os animes que você gosta. A gente ainda tá atualizando e agora vai chegar o friozinho, tem os moletons também. Então tem muita coisa, vai ser atualizada. Então entra lá na lojadalinhagem.com e escolha a sua camisa ou seu moletom favorito. Gabriel, quando você falou que tava escrevendo o roteiro do He-Man, eu falei, olha, nada melhor do que chamar o próprio He-Man pra participar do nosso vídeo, né? Assim, eu tive o privilégio de conhecer o Garcia pessoalmente e é um dos melhores caras assim que eu conheci no meio artístico, profissional, é maravilhoso, marcou a vida de muita gente e graças a Deus ele aceitou esse convite e tá aqui com a gente, Garcia Júnior, pra falar sobre o Pode entrar, He-Man. Garcia, entra aqui, brincadeira. Infelizmente é digital. Seja bem-vindo à linhagem, Garcia. Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. Cara, um prazer imenso eu estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho de vocês, sou fã do Linhagem Geek, assisto ao Linhagem Geek, então acompanho, sigo no Instagram, então tamo junto. Garcia, é um prazer aqui estar falando com você, estar recebendo você aqui, infelizmente de forma virtual, mas hoje as lives dominam o cenário, né? Mas nós queremos você aqui. E assim, Garcia, quando a gente criou o canal da Linhagem Geek, logo no nosso primeiro episódio, eu cito que as minhas principais referências que me fizeram entrar nesse universo geek foram He-Man e Thundercats. Esses dois primeiros desenhos da década de 80 marcaram demais a minha história. E, mais precisamente no He-Man, ficou muito marcante, principalmente com a sua voz, com a dublagem do Isaac Bardavich também, que dublou o Esqueleto. He-Man, eu vou te pegar, He-Man. Quando você vier a Grayskull, eu vou te castrar. Foram duas dublagens primorosas, marcantes demais, extremamente marcantes. E quando eu tava escrevendo o roteiro e o André falou assim, pô, vamos chamar o Garcia. Eu falei, cara, será que ele vai aceitar? E assim, tá sendo uma honra tá falando com você, tá uma honra falando com o He-Man. Eu não tô nem acreditando que eu tô falando com o He-Man, que você é o He-Man. Você é mais He-Man do que o Dolph Lundgren. Mas, qual que é a nossa ideia aqui, Garcia? Vai vir agora, né, a nova série do He-Man da Netflix, um novo reboot. Nós tivemos 3 reboots de He-Man.
onde você participou, você foi o He-Man nas 3 em animação e também foi o He-Man do Dolph Lundgren. Então, antes da gente chegar na história, nessa nova história de He-Man, porque a gente percebe, eu sou um fã incondicional de He-Man, a gente percebe que no decorrer dos reboots, vem se tornando mais sério, muito por conta de um movimento que existe hoje nas animações que deixam a coisa mais densa, sabe? Para um pouquinho com aquele tom mais infantil e a série começa a ter roteiro, carga dramática. Então a nossa ideia é o quê? Claro que a gente vai te aproveitar e te abusar daqui, desse momento. E eu queria que você falasse... Preâmbulo do Adrilles, hein, cara? Caraca! Não é? Porra, bicho! Mas, pô, eu tô aproveitando ele! Caraca. Deixa eu aproveitar o cara! Parece o Adrilles, mano. E aí, pô, eu tenho um momento incrível. E aí, o que acontece, o Garcia? 1983, chegou a primeira animação de He-Man. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, um pouco pra galera da linhagem. Quando você recebeu na tua mão o He-Man, você já conhecia? Obviamente você teve que estudar o personagem. Conta um pouco dessa história pra gente. Então, Gabriel, foi, se não me engano, e aí talvez pra cá, pro Brasil, ele tenha chegado em 84. Sim. Porque a lembrança que eu tenho é 84, eu estava com 17 anos. 83 eu tinha 16 ainda, então bem marcado porque foi na mesma época que chegou também o Schwarzenegger com o Conan, foi tudo mais ou menos na mesma época que eu dublei. Então acho que foi 84 para mim, aqui na minha memória, se ela não me falha. Eu tinha 17 já. E foi, cara, uma coisa muito orgânica como o trabalho da dublagem é. Não houve assim, olha, vai chegar uma série. Não havia, como há hoje, né, essa integração de mundos que a gente tem através da internet, através das redes sociais. Então, cara, você não tinha ideia do que estava rolando, né, nos Estados Unidos, a não ser que você fosse muito, muito, muito próximo, muito aficionado. E você trabalhando muito, como eu trabalhava na época, estudando também, né, dividindo meu tempo entre escola e trabalho, era muito difícil ter esse grau de proximidade com aquilo que estava sendo produzido lá fora. Então, na verdade, foi mais um projeto que chegou no estúdio, na Herbert Richards, para ser dublado. E eu fui escalado lá, na verdade, para fazer o Príncipe Adam, só. Eu não ia fazer o He-Man, eu só ia fazer o Adam. Mas a pessoa que ia fazer o He-Man desistiu no estúdio de fazer a série por motivos que me escapam. E aí veio a ordem do próprio Herbert Richards, que também era o distribuidor. Versão brasileira, Herbert Richards. Porque muitas vezes o distribuidor é diferente, ou seja, o cliente do estúdio de dublagem é outro, mas naquele caso do He-Man, o Herbert era o próprio cliente, né, o próprio distribuidor no Brasil da série. E, consequentemente, ele decidiu que eu faria os dois. E aí eu, evidentemente, eu estava fazendo o Adam com uma voz mais parecida e mais natural. Eu, evidentemente, aí coloquei a voz do Adam um pouco mais para cima, para ficar um pouco mais jovem, e a do He-Man um pouco mais para baixo, para ficar um super-herói. É isso que eu ia perguntar. Muito bom, é isso que eu ia perguntar, Garcia, porque eu também lido com vozes, mas de um outro segmento, né? E só pra lembrar, né, Gabriel? O interessante do He-Man é que ele veio como boneco. Aí o boneco vinha com uma historinha, e é pra você conhecer o universo, aí depois eles viraram o desenho, mas tudo inspirado na questão do Conan, né? Do Arnold Schwarzenegger. Foi incrível. Primeiro foi um boneco inspirado em Conan. Só que aí depois a Mattel descontinuou o boneco, porque o He-Man, o boneco ele tinha a estrutura do He-Man, só que ele não era loiro. Ele tinha o cabelo preto do Conan e ele vinha com um machado, era um bárbaro. E aí, por questões de direitos autorais, porque o filme do Conan tinha violência, tinha cenas de nudez, e eles não queriam fazer uma associação, eles transformaram o boneco do Conan no boneco do He-Man. Então, acho que foi uma das primeiras vezes que o boneco saiu primeiro que a animação. E aí, só pra concluir isso, e pra você também dar o seu parecer, eu queria saber como você fez essa mudança de voz e contar essa história do He-Man que a gente, né, que chegou como boneco. E quando virou um fenômeno, qual foi a sua reação? Você ficou surpreendido ou você, putz, eu acho que isso aqui vai virar? Não, cara, foi assim uma surpresa incrível o fato daquilo ali ter se tornado o que se tornou. Eu não tinha a menor ideia, como às vezes, aliás, na maioria das vezes,
quando você faz alguma coisa, né, você não tem ideia da dimensão que aquilo ali vai tomar, e principalmente quando você nem produziu a coisa, né? Você está chegando para fazer a ponta final ali, né? A ponta do iceberg. Então, a gente não tinha ideia de que aquilo ali ia ser o sucesso que foi, e eu me lembro perfeitamente como foi essa mudança na minha cabeça. Eu tinha um amigo que fazia economia na PUC, aqui do Rio de Janeiro, na época, e ele falou, cara, esse desenho que você está fazendo aí é uma febre. Então eu falei, não, jura? Verdade? Porque passava exatamente, acho que no início ou no final do show da Xuxa, era a última coisa. Assim, era na hora do almoço. Sim. Então, ele falou, cara, você tem que ir comigo no bandejão da PUC pra almoçar, e pra você ver como é que é. E eu cheguei no bandejão, cara, e era aquele bando de marmanjo almoçando assim, olhando pra cima, pra televisão, curtindo o He-Man. Aí eu falei, cara, tem um treco aí mesmo. E aí é que eu entendi como aquilo ali tinha pegado aqui no Brasil, né? Não, sensacional. E assim, a primeira série do He-Man, a original, teve 130 capítulos. Você chegou a dublar os 130 capítulos, 130 episódios? Cheguei a dublar os 130 episódios, e na verdade é isso que até hoje em dia me faz lembrar da abertura, porque diferente de hoje, que a gente tem um Pro Tools, que você tem um paste copy para computador também, para a área de áudio, na época, cara, a gente tinha que gravar sempre, era mais, quer dizer, dava até tecnicamente para fazer, mas dava muito mais trabalho. Então dava muito menos trabalho se eu fosse lá para o estúdio e fizesse aquela abertura de eu sou Adam, príncipe de Eternia, guardião dos segredos do castelo Grayskull. Este é Gabriel, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Gabriel se transformou no poderoso Alba Guerreiro. E eu me tornei He-Man, o homem mais forte do universo. Mas assim, eu sei disso, cara, porque eu fiz isso 200 vezes, entendeu? Caraca! Porque toda vez... Agora, eu não tenho lembrança, porque às vezes as pessoas falam assim, mas faz aquele personagem, faz uma fala daquele personagem que você... porque eu gosto tanto. Eu falo, cara, eu não sei, porque a gente não lembra mesmo, né? Agora, essa abertura eu tenho mais ou menos uma lembrança, porque eu fiz a 180 tantas vezes que você mencionou aí, cara. Cara, imagina você fazer toda vez trabalho, a é trabalho. Olha que coisa incrível isso, maravilhoso. Ô Garcia, olha só. Realmente, o He-Man, ele marcou muito a época porque veio, né, os desenhos de estrutura física polado, né, os caras eram gigantes, os bonecos eram muito bons, a gente tinha todos. O Gato Guerreiro, até hoje eu lembro que eu chorei pra cacete porque o meu Gato Guerreiro caiu no chão e quebrou um dente. Meu, eu chorei pra cacete esse dia. Minha mãe até fala, você vai ficar chorando por causa do dente do gato, caramba. Não tinha um veterinário pra consertar esse dente. Não tinha conhecido minha esposa ainda. E assim, revolucionou por conta também da estética do desenho, né? Era um desenho de estética diferente. Porque foi justamente nessa época que veio o Thundercats, aí veio o G.I. Joe, aí veio o desenho do Rambo. Começou-se a construir a questão que a gente fala muito da trinca da maromba, que também veio nessa geração, com Verdade. Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Sylvester Stallone. Então construiu-se um estereótipo do herói gigante. Né? Forte. Do herói forte, o herói másculo, que é o que eles chamam da época da explosão da testosterona. Quando você pegou pra assistir o He-Man, antes de você dublar, e você olhou e falou, caraca, eu vou dublar esse cara. Você teve esse impacto? Você já tinha dublado alguma coisa antes? Ou você, cara, se olhou assim pro He-Man e falou, meu, esse cara aí é diferente. Não rolou uma química com o He-Man? Não, cara, porque eu sou fraco para pegar amizade. Se eu olhasse no fundo dos olhos dele, talvez eu ficasse apaixonado. Não, cara, não, verdade, não rola esse lance, porque, como eu te falei, o trabalho é muito dinâmico. Então, você tá ali, cara, você tá tão concentrado em fazer o trabalho, em tentar pegar as nuances da personagem, em encaixar no sincronismo, em tentar fazer o melhor nesse sentido, que essas coisas te passam muito despercebidas lá no fundo da tua cabeça, entendeu? Então, realmente, tanto é que foi uma surpresa quando a coisa se tornou o sucesso que foi. Não era uma coisa que estava realmente dentro do meu pensamento, tipo, pô, mas olha que cara másculo e forte, meu Deus. Não rolou, porque não tinha essa percepção mesmo. Era tipo, pô,
tá, é um desenho e vamos lá, vamos fazer. Honestamente, não me passou pela cabeça nada disso. Legal, legal. E aí teve a outra sequência, né, de 1990. Essa sequência foi um pouco diferente, né, Garcia, do original. Eu queria saber da sua percepção, o que você achou dessa sequência de 90, que mudou alguns aspectos da versão original. Então, essa não é aquela que era no espaço, não, né? Essa aí, mesmo. é o He-Man do futuro de trancinha. Cara, eu achei uma merda. Você quer saber a minha opinião sincera? Eu achei uma bosta. Não, horrível. Foi horrível. Assim, muito ruim, muito ruim. Mas aí também tem uma coisa meio complicada nessas histórias, né, cara? Porque tudo também tá ligado muito a uma nostalgia, né? Sim. Talvez isso pese bastante também nesse aspecto. É muito difícil você querer revisitar um treco e colocar elementos novos e querer mudar aquilo que deu certo. Isso. Então, você fica muito desconfortável com uma mudança tão drástica numa coisa que você já entendia como um sucesso. Porque aí sim, quando essa série saiu, aí eu já tinha consciência do que era o sucesso do He-Man. Quer dizer, na verdade, assim, eu tinha até a consciência do que aquilo ali representava para as crianças. Né? Eu era um jovem adulto, eu tinha, como eu falei, 17 anos, 18, mas assim, tinha muito isso, sabe, de crianças, de eu gravar coisas para crianças, sabe, assim, ligar para um filho de um amigo, ou para um filho de alguém conhecido, ou para alguém que pedir, e falar com a voz do He-Man. Então, porque também tinham aqueles célebres que a gente com certeza vai abordar, né, aquelas lições de moral, aquelas coisas de, olha, faça isso, faça aquilo. Então tinha toda uma energia dentro do desenho que era muito positiva e muito legal. Sim. E dentro disso, você tem uma fórmula ali que deu certo. Aí você vai, bota o cara no espaço, com uma trancinha, não nada contra ou a favor da trancinha, veja bem, não é isso. Mas assim, um desenho totalmente, um traço de desenho completamente diferente, e o completamente diferente para menos, na minha opinião, não para mais, porque, por exemplo, se fosse um estilizado dentro desse universo forte, ou né, do Cimério ali, do Conan, eu digo, aqueles traços duros e tal. Sim. Se você fosse entrar nesse universo ali, eu acho que teria uma pegada interessante, falar assim, pô, um traço mais bruto, mas dentro daquele universo. Não, ele se fragilizou. Sim. E se colocou numa história espacial, quer dizer, virou outra história, na verdade. Na verdade, ele virou outra coisa. E aí, virando outra coisa, eu que estava acostumado com aquilo que fez sucesso, achei uma bosta. E eu lembro perfeitamente, Garcia, assim, tudo que você tá falando aqui, conforme você vai falando, eu entro no DeLorean e vou pra época. Porque é o seguinte, quando veio esse novo He-Man, foi em meados de 90, eu falei, novo He-Man, beleza. Eu assistia mais pela dublagem, olha que interessante, porque a dublagem, ela me fazia acreditar que aquilo ali era um He-Man. Porque a dublagem te remetia a uma fidelidade. Exato, exatamente. Exato. Mas assim, o traço era horroroso, o contexto, o roteiro, tudo mudou. Não tinha nada a ver com o He-Man, até o esqueleto era feio, enfim. Então, isso aqui foi só pra marcar mesmo, que eu sabia que você ia falar que foi horrível. Graças a Deus você falou que foi horrível, foi uma bosta. Agora vamos pro terceiro, que aí eu não sei qual vai ser a sua opinião. Quero saber do terceiro reboot de He-Man, que foi o de 2002, que veio o He-Man mais bolado, com uma história mais canônica, mais uma organizada, pegada mais séria, mais organizada, esqueleto mais sinistro. Qual que foi a sua opinião em relação a esse He-Man de 2002? Então, cara, aí eu já acho que é uma proposta que vem trazer uma roupagem que encaixa, né? Que fala assim, olha, você entende pelo lado dos roteiristas e dos produtores que eles tiveram uma ideia de trazer aquele universo original para uma coisa um pouco mais densa. Então, eu acho que foi bacana a ideia em si. Agora, eu tenho as minhas dúvidas também de se isso foi exatamente bem executado do jeito que eles imaginaram. Sabe como? Eu acho que a ideia foi melhor do que a execução. Tá. Mas isso, de novo, é minha opinião. Claro. Já visto que a animação ela foi descontinuada. A ideia eram 2 temporadas de 22 episódios cada, e na segunda temporada parou no 15º. Então, assim, agora você falando isso acaba fazendo mais sentido
porque houve uma descontinuação da animação. Mas o que eu achei legal, e você pegou essa questão que foi bem interessante, eu acho que hoje é a fórmula. Porque o He-Man de 83, né, ele estabeleceu ali uma essência, só que ele seguia a seguinte fórmula dos desenhos da época. Era um episódio que começava e terminava. Não existia um modelo novelesco. Né? Então assim, era o tempo todo o esqueleto querendo fazer alguma coisa, mas não existia um propósito maior, uma história construída. Nesse de 2002, os 3 primeiros episódios é assim, o início 1, o início 2 e o início 3. Então os 3 primeiros episódios contam a história do Randor, do Rei Randor contra o esqueleto, como o esqueleto virou, o Skeldor, né? O Keldor virou esqueleto, joga ácido na cara, tinha uma trocação, sabe? As lutas eram muito boas, então eu acho que aí começou eles começaram a perceber. Mas é como você falou, acho que a execução mesmo falhou, porque eles acabaram não continuando. Mas tem um ponto que eu não gostei. O nome do gato guerreiro era Krieger, né? Você ainda falava, vamos Krieger! O gato guerreiro virava o mentor, né? O mentor era sensacional. Eu adorava quando ela falava mentor. Mentor! É. E também tem outra coisa que eu lembrei agora, Garcia. Uma das minhas cachorras, minhas cadelas que eu tenho, chama Tila. Olha só. Foi o nome de uma gata que meus pais tiveram também. Que fui eu que batizei. Uma gatinha angorá que meus pais tiveram. O nome dela era Tila também. E eu, às vezes, eu tô brincando com ela, eu ainda chamo ela com a voz do He-Man. Eu falo, Tila, venha! Muito bom. Ô, Garcia, eu queria te perguntar, já que a gente tá falando de reboot, e a gente tá numa época onde tá tendo muito reboot, você que tá nesse meio, por que esses reboots a pessoa não vai lá, como você mesmo disse, pega o que deu certo? Que é mais fácil, porque isso me deixa muito nervoso, Garcia. Isso me deixa muito nervoso. Fica bravo. Porque tá fácil. É igual um quadrinho. Você pega o quadrinho e você segue. Algumas coisas você altera, mas a essência você deixa. Eu queria até perguntar pra você, qual é a dificuldade, você como profissional dessa área, qual é a dificuldade de pegar o negócio e fazer não alterando a sua essência? André, aí, cara, é complicado, porque como é que eu vou saber, né? Eu sempre primei por isso. Eu acho que esse é o segredo de você avançar sempre para um caminho melhor, né? Você pegar aquilo que já funciona e avançar naquele caminho. Se você quer criar outra coisa, cria outra coisa. Não precisa fazer aquilo, então. Se você quer fazer uma nova série dentro de personagens e um universo já pré-constituído e criado, pô, não inventa a roda já está inventada. É só você dar seguimento àquilo que deu certo, né? Eu acho que talvez, cara, é aquela história, né? Às vezes você junta certas equipes tal, e muitas vezes as pessoas querem ter esse prazer de serem mais geniais do que aquilo que foi pré-estabelecido. Tipo assim, não, eu fui o cara que peguei aquilo, modifiquei e deixei aquilo ali melhor. Só que, de novo, se você quer fazer uma coisa genial, constrói essa coisa, entendeu? Eu acho muito difícil você pegar um projeto que deu certo e querer falar assim, tá, agora eu vou pegar esse projeto, vou fazer tudo diferente e vai ser muito melhor porque eu fiz tudo diferente. Não, porque se deu certo é porque aquela fórmula exatamente era a fórmula que dava certo. Se você está mudando exatamente a fórmula do sucesso daquele projeto, é bem provável que aquilo ali entre água, né, cara? Eu acho que é o óbvio, né? Que é uma coisa genial nova, cria uma coisa nova. Ô Garcia, como a gente tá falando de He-Man, o Gabriel manja muito mais do que eu, mas eu gosto dessas coisas de essência, da trilha sonora, da dublagem, eu gosto muito disso. E eu ia fazer uma pergunta pra você, baseado na nostalgia. A gente tá em um momento em que a nostalgia tá salvando muito o cinema, tá salvando muito os desenhos, a gente vê muito reboot sendo feito. A nostalgia hoje, Garcia, é um excelente negócio? Ah, André, sempre foi, cara. Porque, na verdade, isso é uma coisa inteligentíssima de todo o caminho da história da arte, eu acho que muito, e principalmente com televisão e cinema e tal. O que acontece? Você tem uma memória afetiva de coisas que te fizeram bem na infância. Aí você se torna adulto, mas você quer voltar para esse ponto de conforto num momento ali da tua existência, principalmente quando o mundo está
muito polarizado, muito cheio de problemas existenciais, onde as pessoas estão com medo de viver por uma série de motivos absurdamente factíveis. Quer dizer, você começa a buscar no passado, você começa a buscar nas suas referências de conforto momentos para você ter um pouco de segurança e paz. Então, isso é absolutamente normal. E mais do que tudo, assim, aí você de repente casa, constitui família, tem filhos, você quer que o teu filho partilhe daquelas coisas que você curtiu quando era criança, quando tinha a idade dele. Então, acho que tudo isso faz com que a gente esteja sempre num movimento de nostalgia e, evidentemente, a indústria aproveita isso de uma forma muito inteligente. Perfeito. Bom, agora é o seguinte, Garcia. Agora vamos entrar no momento presente. Agora a gente vai falar sobre Masters of Universe Revelation. No inglês é top. Que é a Pô, mas todo mundo entendeu, entendeu. Que é a nova série do He-Man, né? Então o que acontece? Vou só ler aqui o trecho, que é o seguinte. É uma das 3 produções que estão rolando de He-Man. Olha só que incrível. 3. Nós temos 3. Vai ser o Masters of Universe Revelation. Nós vamos ter também um live action. E vamos também ter, aí é uma coisa que eu acho bem interessante, uma outra animação de He-Man voltado para o público infantil. Então olha só que interessante. Eu não sei se você estava sabendo já dessa informação. Não, com certeza não, né? Garcia... Não, mas não estava mesmo. Desse infantil não estava sabendo. Desse voltado especificamente para o público infantil, não sabia mesmo. Olha... Mas o live action eu sabia, e dessa série mais recente que está aí para estrear também já sabia. Então olha que interessante. Porque a gente vai ter essa animação, nós vamos ter uma série em computação gráfica voltado para o público infantil de He-Man, e vamos ter o live action. Aí é um ponto interessante, porque eu não sei se você também sabe, né? Nós tivemos um reboot de She-Ra feito pela Netflix. Nossa, aquele lá? Meu Jesus amado. Eu nunca vi, então eu não tenho opinião formada porque eu não vi mesmo. Então olha, o Garcia, continue assim, né? Seja muito educado com seus olhos, respeite-os e não veja. Então, olha só. É uma mudança total triste. De traço. Não aborda as curvas como She-Ra abordava. É uma coisa bem mais infantil. Muito mais infantil. Por exemplo, a She-Ra, a sua She-Ra, a Adora, a sua irmã gêmea, ela tinha um corpo de uma garota ali de uns 18, 19 anos. Né? Uhum. Esta She-Ra, esta nova She-Ra, é uma garota de 12, né? Então eles mudaram muitos conceitos e ficou mais infantilizado, mas aí é uma questão de objetivo de público, né? E também hoje tem muita coisa aí rolando, né? De negócio de... Objetivo mercadológico, né? Isso, exatamente. Então, eu achei interessante saber que, além dessa nova série de He-Man, que vai ser a do Kevin Smith, que é o cineasta e o produtor, vai ter uma voltada pro público infantil. Apesar de que He-Man, quando eu tinha 6 anos, eu assistia o seu He-Man. Só que hoje, você tem que pontuar mais. Tem que fazer um nicho, né? Exato, é uma coisa, sabe, parece que tipo, o que você faz pra uma criança de 14, você não faz pra uma de 6. Uhum. E na sua... mesmo porque os caras de 14 não se consideram mais crianças, né? Isso, também exatamente. Tem isso, né? Exatamente. Acho que essa coisa da inocência dos 14 anos lá, ou 13... Na minha época não é a mesma da galera de hoje, da garotada de hoje. Perfeito. Então eu achei inteligente, que aí não queima. A gente sabe que vai ter ali um He-Man, mesmo que fique feio, a gente sabe que vai ter um He-Man ali pro público infantil. E vamos falar agora do nosso novo He-Man. Por quê? Porque o Kevin Smith, ele já falou o seguinte, ele falou assim, ó. Primeiro vamos lá, não sei se você já viu as imagens do novo He-Man, você já viu? Já vi algumas coisas que me mandaram assim pela internet, por... curiosidade, falar, vai chegar isso aí e tal, então, mas só stills, né? Eu nunca vi nada animado mesmo. Não teve animação, foi só foto mesmo, só. Isso. E assim, o He-Man tá boladão,
gigantesco. Ele gosta. Ele tá gigante. Eu acho que de todos os He-Mans é o maior. Você viu a influência do que o He-Man faz na vida da pessoa, né? Pois é, exato, eu já vi, André, já percebi totalmente. Totalmente. Assim, o esqueleto tá bolado, grande. Mas uma coisa que eu achei interessante, galera, linhagem, olha só. As meninas estão boladas. Elas estão fortes, não sei se você viu, Garcia, depois eu vou até mandar pra você. Por exemplo, a feiticeira, a maligna, né, no He-Man de 83, existia o mesmo molde, era o mesmo molde, né, os personagens, né, os homens eram o mesmo molde. Isso. Mas a maligna, a feiticeira, mostrou uma foto da maligna, da feiticeira e da Tila. Meu, elas estão fortes, musculosas. Mas o que é também uma tendência do natural de hoje em dia, né? Você vê que a mulherada é aquele pernão de jogador de futebol, né, cara? Isso! Quer dizer, as mulheres estão nessa pegada de ficarem mais fortes mesmo e maiores, né? Então acho que por isso dessa pegada aí, né? Muito bom, eu achei top isso. Olha, ô Garcia, seria muito bom, né, se a gente pegasse o Carrefour, 3 carrinhos e fosse eu sou o He-Man, passa, não paga, né? Pô, seria lindo. Aí você ia amar mais o He-Man. Pô, aí sim, aí sem dúvida, cara. Mas você nunca ganhou, tipo, uma saideira por ser o He-Man? Cara, nem uma bala Juquinha, mas eu vou te falar, assim, sem um pingo de demagogia, cara, numa boa mesmo, o que eu tenho de por exemplo, um marmanjo que nem você, né, e outros tantos que eu conheci ao longo da vida, com o olhinho brilhando, cara, que nem criança, ouvindo a minha voz e sabendo que eu faço esse papel, esse personagem, cara, é tão mais gratificante que vale mais do que 3 carrinhos do supermercado passando na faixa, sabe qual é? Porque muito é verdade, bom. Cara, é uma coisa, e é isso que essa profissão da gente faz de legal, né? O fato de hoje também vocês estarem aí passando essas informações pra galera mais jovem, batendo um papo e abrindo a cabeça da garotada, o André lá no Pânico também, cara, esse trabalho, cara, tem uma mágica que é muito rica, sacou? Que assim, eu espero que sempre abra portas pra gente nesse sentido. Porque eu tenho uma experiência de vida muito boa através dessas coisas que aconteceram na minha vida por conta desses personagens. Muito bom, sensacional. E aí, Garcia, é o seguinte, por que eu acho que eu tinha até comentado que hoje a gente vive, principalmente no cenário tanto de anime, eu vejo isso muito no anime, mas também vejo isso no universo cinematográfico, voltado para uma questão mais super-herói. Hoje a gente encontra, né, filmes de super-heróis mais densos, mais sérios, histórias mais chega até um certo ponto de ser sombrio, que eu acho que a molecada, isso vende muito pra nossa molecada. Então eu acho que assim, a ideia do Kevin Smith é atingir com essa animação a nossa galera. Por quê? Porque eu vou abrir uma aspas pra ele aqui, ó. Algemas foram retiradas para que fosse possível o maior desenvolvimento do universo da série e dos diferentes aspectos dos personagens. Podemos vê-los se envolver não apenas em espadas, mas em conversas muito mais profundas do que já vimos antes. Fecha aspas. Olha só o que o roteirista falou que a gente vai ter em He-Man. Como que você recebe esse tipo de fala vindo de um contexto de He-Man, Garcia? Não, eu acho fundamental, cara, porque, na verdade, qualquer coisa, qualquer tipo de produto de comunicação, o que segura ele, cara? É a história, entendeu? É o texto. Se o texto não está rendendo, não adianta. E talvez tenha sido exatamente esse o maior erro dos remakes feitos, até mesmo do filme, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, que você vai abordar, mas exatamente esse é o grande problema, cara. Quando você não tem enredo, quando o enredo é meio vazio, ou meio desprovido de uma intenção específica, é onde você se perde. E o He-Man, a primeira série, tinha muito isso, porque era aquela coisa sempre da mensagem, tinha sempre uma mensagem embutida dentro de um episódio. Então, ou seja, tinha um enredo, tinha um contexto forte.
tinha um miolo muito bem temperado para você comer aquilo ali. Você não ia saborear um treco sem gosto. Porque o grande lance da comida não é a comida em si. Não adianta você comer, sei lá, escargot ou fazão com trufas brancas da Floresta Negra. O negócio é o seguinte, se aquilo ali tá mal feito, meu camarada, tá mal feito. Você bota não tem coisa melhor do que um arrozinho com feijão bem temperado e bem feito. É isso. Agora, para fazer um arroz e feijão bem feito, não é tão fácil como as pessoas pensam. Esse é que é o problema. Não é a sofisticação do alimento, né, que faz o sabor. O que faz o sabor é o bom tempero. E é isso aí que tem que ter, cara. Que o primeiro tem e que as pessoas estão tentando resgatar, porque o que dá certo dá dinheiro e o que dá dinheiro tem sempre alguém tentando resgatar para ganhar mais dinheiro. E aí é que geralmente o samba atravessa, porque a pessoa quer mudar algumas coisas em vez de adicionar coisas e temperos que dão aquele mesmo sabor de uma forma um pouco diferente, estilizada, mas com aquele mesmo sabor. O que o Kevin Smith escreveu aí, para mim, é uma fórmula de sucesso. Quer dizer, se isso realmente for empregado nessa série nova, isso vai dar bons resultados, porque nada como um bom enredo, como conflitos, como densidade de personagem, para deixar a coisa mais bem construída, entendeu? Se ele conseguir isso, vai ser um tiro certeiro. Ô Garcia, já que você falou em tempero, eu vou fazer a pergunta. Se você vai estar envolvido nas dublagens desse novo He-Man. Então, André, infelizmente não, mas por um motivo pessoal, porque evidentemente as distribuidoras e produtoras, quando mandam um determinado produto para um determinado estúdio de dublagem, elas não têm elas não fazem uma enquete para saber, será que o profissional trabalha ou não nesse estúdio? Quer dizer, isso é muito difícil acontecer, porque você também teria que ter uma proximidade muito grande, né, no território, que na maioria das vezes as produtoras, as majors americanas não têm. Então eu compreendo perfeitamente. Eu fui executivo de uma major americana dessa área durante 16 anos, e como eu estava no Brasil, eu conhecia profundamente os meandros dos estúdios. Quando você não tem, né, uma entidade muito forte presente no Brasil, ela também não tem a menor responsabilidade de saber quem é quem, o que faz o que seria melhor ou pior nesse sentido, criativo no sentido das vozes. E, assim, infelizmente, o projeto foi mandado para um dos 2 estúdios nos quais eu não trabalho no Brasil. E aí, por questões particulares, eu declinei educadamente de fazer o projeto. Eu fui contactado pelo diretor, por um dos diretores do estúdio, gentilmente e educadamente respondi a ele que infelizmente eu não trabalhava naquele estúdio e consequentemente não poderia fazer o trabalho, e desejei uma boa sorte a eles, que é o que um profissional deve fazer. Então, linhagem, agora vocês acabaram de descobrir, já estão sabendo, eu tô sem chão, tá? Eu já tô avisando. Não tenho nada, eu sou apaixonado pela dublagem brasileira, mas vou assistir He-Man em inglês. Já tô deixando registrado isso aqui, tá? Garcia, poxa, Garcia, mas tudo bem, respeito, e você vai ser sempre o nosso He-Man. Puta, eu fico pensando, me lembrando você falando corpo. Vai. Garcia, olha só, pra gente concluir essa questão do novo He-Man, tudo bem que tu não vai estar nele já agora, já perdi até a linha, mas assim, uma outra coisa que corrobora muito com o fato de que eu creio que esse He-Man ele vai ter uma pegada aí mais séria, é mais uma aspas aqui do Kevin Smith. Vamos lá. Não é apenas como se fossem 2 caras, He-Man e Esqueleto, estivessem tentando bater um no outro por décadas. Vamos contar histórias de abuso, isolamento, tristeza. Usaremos esses personagens desde que eles existam para contar uma história insanamente ambientadas em um mundo muito desumano. Então olha só, justamente como você falou, nós teremos aí, essa é uma coisa muito importante que você falou de inventar a roda. Eu acho que o Kevin Smith, ele vai pegar toda a estrutura de He-Man, né, a essência pura, e como você bem disse, ele vai colocar dentro dessa essência um roteiro denso,
profundo, vai dar background pros personagens. Por exemplo, eu gostaria de conhecer mais a fundo a história do Aquático. Blá! Saca? Eu acho que seria legal você abordar, por exemplo, a história dos vilões, a história dos aliados do He-Man. Nunca apareceu como o He-Man conhece o Gato Guerreiro, o Gordo. Sabe, você desenvolver esse tipo de história, dar background pros personagens. A Tila, ela nunca ficou sabendo que a feiticeira era a mãe dela, né? Era sempre o mentor. Ela achava que o mentor era o pai. Na verdade não é o pai, tá? O pai é adotivo. Então, assim, eu acho que se isso acontecer e for aprofundar essa carga dramática e usar a essência de He-Man, a gente pode ter uma série aí com riqueza de roteiro e com essência de He-Man. O que você acha? Eu concordo plenamente com você, Gabriel. Além de tudo, eu sou fã do Kevin Smith, né? Eu acho ele um cara muito inteligente e um cara de uma visão incrível. Eu acredito verdadeiramente que possa dar um resultado muito positivo essa série nova. Então, e estou torcendo para isso, né? Porque é bacana também, como consumidor, ver um trabalho de qualidade, né? E saber que essa história tem mais lenha para queimar e tem mais coisas para contar a partir exatamente desses pontos que você falou, ou seja, da profundidade de personagens que não foram abordados com tanta profundidade no passado, né? Então, muito bom. Positivo, sim, e acredito que isso vai acontecer sendo capitaneado pelo Kevin Smith esse trabalho. Mas não vai ser nota 10, vai ser 7. Nota máxima, já tô falando aqui antes de assistir, nota máxima de He-Man, 7. E assim, só pra concluir, o Garcia, em relação a essa questão do Kevin, foi abordado a ele, perguntaram pra ele sobre os conselhos de He-Man, né? Porque todo final de episódio, como você bem mesmo disse, né, o episódio ele tinha uma construção pra passar uma mensagem e no final o He-Man ratificava isso. E foi perguntado pra ele, Kevin, vão ter os conselhos de He-Man? E ele disse, uma forma muito astuta e muito perspicaz, que os conselhos eles serão passados ao dentro longo da história. Exatamente. Perfeito. Eu sem saber, eu já sabia, cara. sem ouvir, eu já sabia, porque faz muito sentido. Se você tá com uma história cheia de densidade, você não precisa, no final, reforçar, porque assim, fala assim, olha, eu hoje andei pra... Se eu vi tudo o que aconteceu e aquilo ali está absolutamente impactando os meus sentidos, aquilo ali tá inserido no contexto e acabou, né? Você não precisa explicar a piada, né? Muito bom, muito bom. Aceitar um desafio não prova que você é corajoso nem esperto. Pode sim provar que é bem bobo. Porque na maioria das vezes você vai se colocar ou a mais alguém em perigo. Eu tô triste ainda também. Eu queria perguntar pro Garcia assim, parece que esse He-Man vai ser muito sério. E parece que pode rolar até uma morte de personagem. Você chegou já a imaginar isso, Garcia? Tipo, um He-Man mais sério, que um personagem pode até morrer? Cara, eu acho tranquilo isso, André, e acho interessante também. Porque eu desde pequeno, na verdade, eu gosto de universos densos também. Eu sou fã por exemplo, de revista de terror e de filme de terror desde os 3 anos de idade. E graças a Deus, meus pais nunca se opuseram a isso, porque eles sempre me educaram, né? Isso é importantíssimo, você ter uma educação de casa, uma base familiar, para dizer assim, olha, ficção é ficção, realidade é realidade. Mas eu tinha esse chamado para as coisas mais densas, mais sinistras e tal, e eu não vejo, primeiro, problema nenhum que as pessoas entrem nesse universo, contanto que tenham uma base estrutural, né, vinda de casa, vinda do seu próprio universo, para que não confunda banda de funileiro com banda de fuzileiro, mas ao mesmo tempo isso te dá uma... te empolga, né, cara? Te leva mais para o universo. Então, a coisa da morte não é só... A morte não é o fim
da vida apenas, né? É o fim de um ciclo para início de outro. Então tem toda essa coisa que a própria morte traz como filosofia. E abordar isso num desenho mais profundo, mais elaborado, eu não vejo problema nenhum, eu acho muito positivo. E pra gente concluir um pouquinho falando de todas essas informações que a gente tem sobre o novo He-Man, a princípio nós temos já 5 episódios planejados, tá? E vai contar a partir do fim da história do He-Man de 83. Então, é como se fosse uma continuação do de 83. Do de 83. Então não vamos ter o de 2002 e não vamos ter o de 90. 90 ficou na... Não, de 90 nem vale, né, Garcia? De 90 não valeu, né? Então vai ser a sequência. Então basicamente as informações que a gente tem são essas. Mas pra gente concluir aqui, eu queria perguntar pro Garcia o seguinte. Garcia, vamos ir um pouquinho pro live action agora. Porque na década de 80, né? Mais precisamente em 1987, veio o live action de He-Man, né? Com Dolph Lundgren. Eu quero saber quando... Lógico, o He-Man já existia, já estava estabelecido na sua vida, né? E você já tinha, obviamente, já devia ter um olhar mais crítico. Quando chegou esse He-Man pra você, né? O que você achou do filme? Abra o coração e fale a verdade. Tá, então, o primeiro contato que eu tive com o filme, na verdade, assim, eu sempre tive uma ligação muito grande com o cinema e tal. No futuro, depois, eu me formei, inclusive, minha formação acadêmica é em cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema exatamente por todo esse universo que sempre me rodeou. Mas eu já tinha essa coisa de ter uma ligação com uma revista que chamava Set. Era uma revista de cinema e vídeo. E eu colecionava essa revista. Meu pai ia lá toda semana na banca, tal, comprar a revista Set para mim. E ele saiu, e o Dolph Lundgren saiu na capa da revista como He-Man. Malhadaço, assim, com o braço para cima, né? Erguendo a espada e tal. E, cara, a minha primeira impressão foi a melhor possível pelo seguinte, porque eu fiquei imaginando, cara, se fizessem um filme do He-Man, será que iriam estilizar o He-Man? O He-Man ia ficar com aquele escudo do Vasco no peito? Ia ser meio engraçado, né? Ia ser, aquela cruz de Malta ia ficar meio esquisita. Não por ser o símbolo do Vasco, nem por nada disso, mas assim, porque não ia ser estranho, né? E eu falei, como é que eles iriam fazer esse cara, trazer esse cara para a vida real, né? Para um cara de carne e osso e tal. E eu achei o figurino, cara, do Dolph Lundgren, nessa capa da revista 7, genial. E a foto era muito impactante, assim, eu falei, putz, cara, que legal. Eu falei, pô, vou dublar um filmaço, cara, vou fazer um filmaço, que legal, o He-Man vai ser muito bom e tal. Só que não, né? Só que aí eu fui dublar o filme. E quando eu fui dublar o filme, eu vi a bosta que o filme era, e eu não sabia exatamente, porque aí tá, né? Quando a coisa tá para acontecer e as pessoas precisam vender um produto, tudo é mascarado, e principalmente naquela época a gente não tinha acesso às informações de bastidores nem nada. Então, cara, você estava totalmente perdido do por que botaram um carro de polícia, por que botaram os caras na terra, por que fizeram aquele furdúncio dos infernos com o He-Man. E depois você descobre que foi uma coisa chamada falta de verba, produção, briga de produção, ou seja, uma série de coisas que acabou levando o filme, infelizmente, ao fracasso, e numa época que você não tinha o CG, a CG com a força que tem hoje. Né? Então você construir um universo de Eternia, por exemplo, hoje seria uma coisa magnífica. Mas naquela época, cara, era dificílimo você fazer isso fora dos padrões. Você tinha que montar aquilo ali num soundstage e tentar fazer da melhor maneira possível, mas com recursos físicos. E se você não tem grana para construir aquele universo de forma adequada, você dança. Então, assim, o figurino do He-Man, do próprio, né, He-Man, que foi a primeira coisa com a qual eu tive contato, eu achei fenomenal, e depois eu achei o filme uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas, paciência, né? E eu fico imaginando, cara, o Frank Langella, um puta de um ator que fez o Esqueleto, né, tendo que passar por aquela vergonha alheia de fazer aquele... Cara, enfim. Aí eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando nas pessoas envolvidas, cara, e a vergonha alheia que deu de estar naquele treco, e a tristeza que deu de estar naquele barco que, né, parecia que ia cruzar o oceano, e de repente a gente viu essa história no Titanic também. Assim, eu não posso negar que é um filme que eu assisti mais de 35 mil vezes. E só um parênteses, tá? Pra quem não entendeu,
a história que aconteceu no Titanic, garotada, não é no filme que foi um tremendo do sucesso, tá? Foi a história do Titanic mesmo, o navio, que afundou, né? E aí, tal, não sei o quê. Pode falar, pô, mas, enfim, né? Hoje a gente tem que deixar as coisas muito claras. Tem umas ironias às vezes, Garcia, que a gente tem que explicar, viu? É difícil. Mas tudo bem. Ó, e assim, só finalizando essa questão do live action, a gente tem aí, né, um live action pra sair do He-Man. A gente teve, inclusive, o Noah Centineo, que é um ator americano. Eu confesso que não conheço muito dele, mas quando eu fiquei sabendo do live action de He-Man, óbvio que eu fui estudar sobre. O cara começou até a treinar, Garcia. Não sei se você sabe quem é o cara. Não. Assim, ele era magrinho, ele começou a ficar forte, até ia mandando. Eu acompanhei o cara, óbvio. Quando eu fiquei sabendo que ele ia ser o He-Man, comecei a seguir ele no Instagram. E ele começou a postar foto, começou a ficar bolado, fortão. Eu falava, porque eu mandei a foto pro André, olha só que engraçado. Eu falei assim, recebi a notícia, live action de He-Man. Tudo bem, avisei pro André, tá bom. Saiu o ator pra ser o live action, saiu o He-Man. Mandei a foto pro meu irmão. O meu irmão falou assim, o André falou assim, ó, os músculos vão ser de CGI? Porque assim, Garcia, o cara era magrelo. Eu. Sei. Era magrelo. Só que eu falei, calma que hoje a medicina proporciona milagres em 6 meses. 6 meses. E eu fui acompanhando o cara. Aliás, não é de hoje, né? Você pegar a Alemanha Oriental ali, cara, a mulherada que competia pela Alemanha Oriental era maior que você, Gabriel. E aí, lá na década de 50, 60. Você vê como o negócio não é fraco. E aí, Garcia, eu fui acompanhando o cara, só que aí ele não postava muita foto dele, e de repente, depois de uns 3 meses, pá, o bicho já tava grande. Aí eu mandei pro André, eu falei, ó como ele tá, André, tá melhorando. Mas pra ser He-Man ainda falta muito. Acho que o único cara que seria um bom He-Man hoje seria o The Rock, Dwayne Johnson. Ah, sim. Eu acho que é o único. Pra ser He-Man mesmo, é ele. Sim. E aí o que acontece? De repente, o cara desiste do papel. Sem explicação. Eu entro toda vez pra buscar alguma informação. Será que foi pro estúdio no qual ele não trabalhava? Então, e assim, acabou ficando no limbo, né? O live action foi parado, na verdade. Estão tentando buscar outro He-Man. E aí esse live action ficou no descanso. Mas a gente ainda não sabe o que foi que aconteceu que fez o Noah Centineo desistir de ser o He-Man. E a gente quer saber se você sabe alguma coisa desse filme live action, Garcia. Se teve alguma procura, não. Se vai sair ou se vai ser cancelado. Então, eu não sei, cara. Engraçado, eu tinha menos expectativa de fazer o live action, na verdade, do que a série animada, né? Porque eu pensei assim, live action geralmente tem um outro approach, aí as pessoas querem dizer, não, vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Como foi o caso do Conan, por exemplo, né? No remake do Conan, eu não fui chamado para fazer, nem fui sondado, nem nada. O que me deixou muito feliz quando eu vi o filme também. Então, porque assim, o filme é muito ruim, na minha opinião também, muito ruim. Então, mas não fui chamado para fazer. Mas, então eu não sabia de nada, só fiquei pensando isso. Bom, tomara que me chamem, mas eu acredito que talvez não. E acabou acontecendo o contrário, né? Quer dizer, o animado saiu primeiro e eu não vou fazer. Vamos ver com relação ao live action. Porque se me chamarem, evidentemente, eu vou fazer. Tudo bem, mas a animação já vai estar valendo 7. Pega ali a caixinha ali, ó. Tem uma surpresa. Agora é o seguinte, vamos lá, peraí. Galera, o vídeo é esse, eu tenho certeza... Olha, o Garcia, o He-Man, ó o dedinho na tela aqui, o He-Man... Nem a linhagem, nem o Garcia, o He-Man, que está aqui com a gente, merece esse like. Então dá o like pelo He-Man, compartilha pelo Gato Guerreiro e se inscreve no canal pelo Esqueleto. E é o seguinte, Garcia, aqui ó, galera da linhagem, nós temos um parceiro, que é o Universo Geek Store, que fornece alguns Funkos pra gente, alguns action figures que estão aqui no nosso cenário, e nós... Garcia, queremos presenteá-lo com o Pop Funko do He-Man. Aqui, Poxa vida. Você vai receber na sua... Na verdade, eu queria que você viesse buscar. Tá conseguindo ver direitinho aqui? Tô. E aliás, vou fazer um parênteses, porque olha só, esse aí vai ser
o terceiro da minha coleção, porque eu ganhei 2 do meu querido amigo Manolo Rey, que é um diretor de dublagem, um dublador fantástico que vocês devem conhecer, a voz do Homem-Aranha, que obviamente o André deve conhecer, que era o Tobey Maguire, né? Sim. A voz do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, é do Manolo Rey. E eu já ganhei 2 bonecos do He-Man do meu querido Manolo, então receber esse de vocês e da loja... Da Universo Geek Store. Universo Geek Store, muitíssimo obrigado por esse presente lindo. Vai lá para minha estante com o maior carinho do mundo. Muito obrigado, Universo Geek Store. Muito obrigado vocês da Linhagem Geek por esse carinho e por esse presente maravilhoso. E Garcia, você é um pouco mais, assim, mais incisivo que o meu irmão. Você só vai receber se você vier aqui pra gente fazer uma entrevista. Mas isso aí, cara, não é nem assim. Se vocês não me chamarem, eu vou de qualquer jeito. Então, vocês podem mandar um boneco, mas isso não vai querer dizer que eu não vou estar aí com vocês pra gente bater um papo gostoso, mesmo que não seja no ar. Vai ser uma honra conversar com você, Garcia. Obrigado por você ter dado essa colher de chá pra gente, pra falar sobre o He-Man, um universo que a gente gosta tanto. E você é um cara que representa muito pra gente, marcou e continua marcando pela pessoa que você é também. Imagina, André, sou eu quem agradece muito. Eu tive a honra e o prazer de te conhecer pessoalmente. Eu já era seu fã, você sabe disso. Aí, exatamente depois, por seu intermédio, eu acabei conhecendo o teu irmão Gabriel, que é essa pessoa fantástica, de quem eu sou fã hoje também, através do canal de vocês, através do Linhagem Geek. Então, para mim, é uma honra imensa poder ter sido parte, poder ter feito parte do programa de vocês. Eu estou muito honrado, muito feliz e assim, só tenho gratidão a vocês por me darem esse espaço para a gente poder conversar um pouco. Perfeito, Garcia. Também quero agradecer muito e assim, para mim é um momento emocionante, marcante, muito engraçado tudo isso que está acontecendo comigo na Linhagem Geek, conhecer Emílio Surita, receber o Daniel Zuckerman aqui, conversar com você, cara, eu tô conversando com o He-Man, e assim, é muito incrível isso, quero agradecer, quero te dar parabéns pelo seu excelente trabalho, isso porque a gente falou só de He-Man, a gente nem falou de Predador, de Schwarzenegger, de Van Damme, de nada. Quando ele vier aqui, a gente vai falar tudo isso. Quando vier aqui, meu filho, 3 horas, vai ser mais que o Flow. Vai ser mais que o de Vilela. Conversa. Pode deixar. Então é isso, galera. Esse vídeo sensacional, extremamente especial é esse. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que assistiram. Garcia, André, alguma consideração? Não, é só falar, só agradecer novamente o Garcia e esperamos o Garcia aqui no Linhagem Recebe. Vai ser uma presença ilustre, é um grande amigo que eu fiz, considero ele demais, a gente conversa bastante. É um cara, gente boa e extremamente talentoso, então a gente espera o Garcia aqui no Linhagem Recebe. E vamos à última. Eu queria deixar também um recado final, que é o seguinte, é quase um conselho do He-Man para o final desse episódio, dessa nossa conversa, que é exatamente isso. A gente tem que sempre observar de onde a gente vem. Então, quando eu vejo 2 irmãos como vocês, e aí aquilo, né? Conheci o André, depois conheci você, Gabriel, e vejo pessoas de um profundo respeito, de uma bagagem bacana, passando coisas legais para as pessoas, a gente sempre sabe que tem gente por trás dessas pessoas fazendo isso acontecer. Então, parabéns aos seus pais pela educação que deram a vocês 2. É isso que eu queria dizer. Sempre tem alguém vindo para deixar uma mensagem legal para alguém que vem depois. E seus pais fizeram isso lindamente com vocês. É a mensagem do He-Man de hoje. Conselhos do He-Man. E é isso aí, galera. Depois dessa... Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Vamos embora, Linhagem Geek. Valeu. Muito bom.